Bom dia a todas. Eu entrei aqui e comecei a reconhecer assim várias. Eu vou aos poucos, a gente às vezes não enxerga, mas estou vendo aqui que tem várias das moças e senhoras e mulheres que estão aqui que eu conheço lá do curso das 10.000 mulheres e é um prazer ver vocês todas aqui. Eu quero agradecer a Marina pelo convite e à medida em que a Marina estava falando e eu preparei uma apresentação para trazer aqui para vocês, mas eu até acho que vou depois passar por ela rapidamente, mas eu fui mudando um pouco assim a ideia que eu tive, porque eu acho que algumas de vocês até já viram algumas das coisas que eu gostaria de estar mostrando, mas eu, chegando aqui, ouvindo a Marina falando e os diferentes conflitos e tudo, eu achei muito interessante esse mapeamento que vocês fizeram. Eu me lembrei de um trabalho de doutorado de uma aluna que eu orientei. Eu faço muitas coisas ali na escola, assim, nessa coisa dos mulheres e múltiplos papéis, né? E eu orientei a Ana Paula Vitelli Morgado num trabalho de doutorado que ela concluiu, e eu até fiquei muito feliz com o trabalho. Ela ganhou um prêmio lá na escola com um trabalho qualitativo, que normalmente quem ganha os prêmios são os meninos com trabalhos quantitativos. E o trabalho dela é um trabalho muito interessante, e o tema, o título do trabalho é A Mulher Invisível. E ela vai discutir o desaparecimento simbólico da mulher. E eu me lembrei disso quando a Marina apresentou os diferentes conflitos, porque o que ela discute no trabalho dela, e eu acho que é um pouco o que aparece aqui nesses diferentes conflitos, é o fato de que a mulher, no momento de hoje, ela trabalhou com outro conjunto, né? Assim, ela trabalhou com mulheres gerentes intermediárias, tentando entender por que estas mulheres gerentes intermediárias ou gestoras intermediárias não queriam avançar. Então, a gente está observando esse fenômeno hoje nas grandes empresas, nas grandes corporações. As mulheres não querem, elas chegam até um determinado patamar e após esse patamar, elas não querem ir para frente. Então, de um lado, as empresas até gostariam, por uma questão aí, eu vou colocar entre aspas, de cotas, né? Assim, no sentido de que precisamos ter mulher em postos de liderança, mas elas não querem. E elas não querem exatamente porque, para você... E eu não estou discutindo que não tenha o teto de vidro, de que as mulheres tenham dificuldades para chegar. Eu não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, nada disso. São fenômenos diferentes, né? Mas elas não querem subir mais na carreira, elas não querem chegar em posições de número 2 ou número 1, porque isso acarretaria ainda assim um esforço ainda maior de ficarem fora de casa. E, como gestoras intermediárias, de uma certa forma, elas conseguem conciliar esses dois papéis, não é? Que é o de estar em casa, de alguma maneira, podendo cuidar dos filhos, não é? Ao mesmo tempo, continuarem trabalhando para poder, evidentemente, manter a questão aí da renda familiar, né? Então, eu estou fazendo um começo diferente daquele que eu tinha pensado, mas para talvez estimular um pouco também vocês no debate, o quanto nós estamos, talvez, apesar de toda esta aparente, vamos dizer assim, celebração das mulheres, e debate, e mulheres empreendedoras, e eu propriamente trabalho com isso, muitas de vocês sabem, há muitos anos, e enfatizando e mostrando a importância de que as mulheres possam se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, mostrar um pouco desta invisibilidade, desse desaparecimento simbólico, em que ela deixa de ter poder dentro da casa e também dentro do trabalho. É um trabalho muito interessante. Foi só uma coisa um ponto que eu achei que valia a pena estar compartilhando com vocês, porque a hora que aparecem esses diferentes conflitos, a impressão que eu tenho assim é que a mulher desaparece, ela some.
porque com tantos conflitos, né, ela não pode, evidentemente, eu não estou dizendo é ela nem ele, é uma questão humana. Né, os humanos têm muita dificuldade para resolver tudo isso. É quase impossível resolver tudo isso, e se a gente considerar ainda o contexto de Brasil. E eu queria falar também um pouco de contexto de Brasil. Acho que contexto de Brasil não nos favorece. Eu falo isso com muita tristeza e depois de muitas décadas de trabalho com educação, querendo que a gente pudesse, né, viver num país que... eu falo isso desde os anos 70, em que a gente, né, assim, luta para que a gente possa ter uma melhoria nas condições de vida das pessoas aqui, uma melhoria na condição educacional, e, infelizmente, a gente não conseguiu resolver, eu acho que, graves problemas, e que isto nos deixa, eu acho que também a mulher, numa condição bastante delicada. Mas eu, na realidade, quando... Assim, acho que eu fui me estimulando pela apresentação aqui da Marina, e eu acho que esse quadro mostra... Assim, é uma foto, acho que ela é uma foto bastante conhecida, acho que, né, assim, ela vira e mexe aí, está sendo apresentada, né? E eu acho que essa é uma das grandes questões que eu acho que homens e mulheres lidam no país hoje. Não é? Como é que a gente consegue resolver e consegue reverter uma questão que não está, eu entendo, diretamente na mão de cada um de nós, mas, ao mesmo tempo, está na mão de todos nós. Né? Como é que a gente consegue resolver esta questão, que eu acho que é uma questão muito grave, né, da desigualdade, da profunda desigualdade que nós temos no nosso país. Eu acho que lá no projeto 10 mil mulheres, o professor Tales e eu, vocês sabem disso, a gente trabalha há mais de 5 anos querendo que as mulheres se empoderem, que elas possam ter mais recursos, que elas possam ter mais lucro, mais desenvolvimento nas suas empresas. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu acho que daquelas que me conhecem sabem também que a gente luta muito por uma questão que é a necessidade da gente ter, neste mundo, nesse país que a gente vive, duas coisas: melhores condições educacionais e mais qualidade em tudo aquilo que a gente faz. Eu ando também profundo. Desculpa, Mariana, não sei se eu vou deixar as moças alegres aqui hoje. Infelizmente, eu não sei se... Eu tinha avisado para a Marina, eu não sou showwoman, eu não venho aqui para falar que o mundo está super legal e que a gente vai para frente, vai dar tudo certo. E infelizmente, eu não tenho esse perfil. A Ana me conhece bem, também faz muitos anos. Então, eu entendo que nós, como mulheres, evidentemente, temos um papel. Nós temos um papel nas nossas empresas. Eu acho que uma das questões que nos motiva muito também no 10 mil mulheres é o quanto as mulheres do 10 mil mulheres podem reproduzir com outras mulheres aquilo que aprenderam, como é que elas podem ajudar outras mulheres, como é que elas podem fazer para desenvolver outras mulheres. Então, eu entendo que isso tudo também está, assim, no substrato do projeto lá que a gente acompanha há muitos anos, e eu fico feliz de ver muitas de vocês aqui. Então, assim, eu vou falar aquilo que eu tinha preparado, mas eu acho que... deixa eu voltar lá. Na realidade, assim, eu acho que eu queria só mostrar o logo da escola, uma pequena... No meio de tudo isso, 60 anos da Escola de Administração de Empresas, onde eu trabalho há muitos anos, e eu fico feliz. É uma escola que tem bastante tradição, e ela tem também uma tradição que se articula, a Marina estudou lá, com uma perspectiva crítica bastante forte. Eu acho que nós temos vários nomes que nos engrandecem por ter trabalhado na escola: o professor Maurício Stratenberg, o professor Fernando Prestes Mota, não sei, acho que não foram do seu tempo, né, Marina? Você é muito novinha. Né? Mas, enfim, acho que, só para
falar um pouquinho. Então, eu queria falar um pouquinho do cenário de organização do trabalho, conflito trabalho e família, dos empreendedores nesse contexto. Eu tive uma aluna também que fez um mestrado a partir de entrevista com vocês, muitas das mulheres que estão aqui discutindo, não sei se vocês estavam na entrevista ou não, a Paula Tanuri. Eu acho que ficou um trabalho bem interessante. E eu queria fazer uma apresentação rápida, falando de contexto um pouco, como é que a gente está no país, um pouquinho do que é o empreendedorismo feminino, falar dos aspectos culturais, que acho que é isso que eu comecei a mostrar para vocês, e o quanto isso, de uma certa forma, esse caldeirão cultural, ele acaba interferindo também na possibilidade que as mulheres e os negócios têm dentro do nosso país, né? E aí a questão do conflito família e negócio, que eu acho que eu vou deixar para você debater mais com os 8 pontos que você levantou. Então, assim, rapidamente, em termos de contexto demográfico, eu acho que esse aqui, aqui, né? Só para eu poder me mexer, tá? Se a gente observa o país nessas últimas décadas, nós tivemos uma mudança muito acentuada, não é, de padrões demográficos, uma diminuição muito grande do número de filhos por casal, uma mudança muito grande nos arranjos familiares, não é? Nós temos hoje 30% dos lares são chefiados por mulheres. Esse é um padrão que se equipara nos Estados Unidos, especialmente isso está na população negra até do século passado, esse modelo de arranjos familiares chefiados por mulheres. Isso significa menos dinheiro. Vamos ser rápidas na conta, tá certo? Quando você tem uma pessoa só como chefe da família, né? Nós temos também, por incrível que pareça, o envelhecimento da população. Todo mundo fica aí debatendo muito essa ideia de que nós somos um país jovem, blá, 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 blá. Em 20 anos, nós vamos estar absolutamente mais velhos. Em 40 anos, a maior parte da população vai ter mais de 50 anos. Tá? Isto, para mim, não vou estar vendo isto, mas você, Marina, com certeza tem que se preparar. Tem que se preparar para essa questão. Eu também trabalhei num projeto em que discute a questão do envelhecimento da força de trabalho. As grandes empresas e as pequenas empresas, acho que aí tem um outro foco, mas não estão se preparando para o envelhecimento da força de trabalho, não sabem o que fazer com isso, enquanto que, evidentemente, em outros lugares, vou dar um exemplo, a Alemanha, a mão de obra absolutamente envelheceu. Quem trabalha na BMW, estou dizendo trabalhador de chão de fábrica, tem, às vezes, mais de 60 anos, e eles têm todo um projeto de como você faz chão de fábrica com pessoas com mais de 60. E nós estamos ainda nesta coisa de achar que, infelizmente, eu não vou dizer isso com tanta alegria, chega para todos. essa questão. Então, eu acho que é um ponto que a gente também tem que estar atento, né, pensar nisso e tudo mais, porque isso compõe aqui. Né? A identidade feminina, como vocês sabem, acho que a Marina também mostrou, ela especialmente no Brasil, acho que isso é muito forte, existe uma mistura muito grande, a nossa identidade ela está voltada tanto para a família como para o trabalho. As mulheres brasileiras, diferente de outros países, nós temos uma escolaridade muito forte. Isto é um diferencial das mulheres brasileiras. A nossa condição de escolaridade é melhor. Supostamente, isto deveria nos ajudar na questão filhos. Não é? Eu digo isto porque tem muitas pesquisas que mostram que, já disse isso para as mulheres empreendedoras, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a gente tem que investir nas mulheres, não é só porque a gente é simpática, mas porque a perspectiva de desenvolvimento dos filhos depende do desenvolvimento da escolaridade da mãe. Foi isso que levou a Goldman Sachs a investir
no projeto, que investiram com muito dinheiro. Eles não iam pôr dinheiro, né, o dinheiro que puseram num projeto tão grande, se isso não tivesse desdobramentos, e desdobramentos que diz respeito à própria organização social, à organização da sociedade. As mulheres cuidam mais da família, elas investem, não é, os seus recursos no desenvolvimento da família e no desenvolvimento dos filhos. E o desenvolvimento dos filhos depende do desenvolvimento educacional das mulheres. Então, o quanto a gente puder trabalhar nesta direção, eu acho que é uma questão importante para a gente poder melhorar aquela foto lá que nos entristece a todos, né? Por outro lado, também no Brasil, isto é muito típico de Brasil. Outros países não necessariamente é dessa forma, até às vezes por questão de legislação. Eu estava uma vez, acho que já até comentei isso, eu tive um congresso em Gotemburgo, na Suécia, e eu estava lá sentada um dia numa praça e eu estava estranhando que eu via meninos, homens, né, assim, homens passando com carrinhos de bebê. Eu falava assim, mas tem tanto homem passeando com carrinho de bebê. Eu nunca vi isso. Só quando é uma cena assim que você fala, tem alguma coisa estranha, né? A nossa sociedade é muito machista ainda, não é brasileira. Outras sociedades são mais igualitárias, né? Infelizmente. E isso, assim, mostra que a gente continua aí, tem uma sobrecarga, né? Se é para falar de sobrecarga, se é para falar de conflito, trabalho e família, a sobrecarga ela é do nosso contexto. Ela ainda se reforça, né, se a gente considera ainda mais o contexto e a cidade de São Paulo, não só a cidade de São Paulo, outras cidades também. Hoje, mais de 90% da população brasileira vive nas cidades, né? A gente inverteu esta... vamos dizer assim, esta proporção. Nos anos 70, nós tínhamos 70% da população brasileira morando na zona rural e 30% morando nas cidades, ou seja, num período de menos de 40 anos, nós fizemos uma absoluta inversão desse modo de viver, né, desta forma de moradia, e as cidades, evidentemente, com todos os problemas que nós temos, não estão preparadas para isso, né? Então, não precisa, para quem está aqui em São Paulo, eu acho que isso é mais do que evidente, mas é também uma fonte de estresse para todos nós, né? Porque a gente depende disso, o tempo não rende, o tempo, né? Enfim. Então, são modelos de família aqui no nosso país muito tradicionais, né, e que geram sobrecarga de trabalho. Geram sobrecarga de trabalho. E acho que para todas as mulheres, sejam para aquelas que estão trabalhando nas grandes corporações ou nas pequenas corporações, seja para aquelas que estão empreendendo e são donas do próprio negócio. Não é assim, indistintamente, esse conflito ele acaba chegando para todas. Eu acho que eu já passei por aqui, né? Assim, eu acho que, de qualquer forma, eu acho que vale a pena dizer que 58%, esse é um dado um pouco antigo, da Bruschini, de 2007, mas mais de 50% das mulheres trabalham hoje. Eu acredito que esse número tem ainda... aumentado ainda mais nesses últimos anos. Eu já mencionei a questão da escolaridade, de que as mulheres têm uma escolaridade superior, apesar do ponto que a Marina também tinha mencionado, de que nos mesmos postos, com a mesma escolaridade, com mais escolaridade, nos mesmos postos, as mulheres ganham menos. Então, isso no Brasil é ainda muito forte e muito triste, como está dizendo a Ana aqui na frente, né? É realmente triste. Então, por outro lado, as mulheres também no Brasil estão em nichos também muito precários, em nichos de trabalho muito precários. Isso ainda é muito forte, né, se a gente considera o conjunto da população feminina. Então, muitas estão trabalhando como domésticas ou fazendo um trabalho que é para consumo, mas, de qualquer maneira, existe ainda uma a precarização, a precariedade no trabalho da mulher, ela é ainda mais forte.
De qualquer maneira, vamos dizer assim, né? Acho que considerando todo esse cenário que eu acho que não é favorável, né, no país, acho que as condições desses últimos anos melhoraram, né? Eu acho que eu sou de uma geração em que eu trabalho. Vou contar essa história. Eu trabalhei há muitos anos atrás, nos anos 70, dentro de uma multinacional que eu não vou mencionar o nome. Eu e uma outra colega minha éramos as únicas mulheres que trabalhavam e que não éramos secretárias. E nós ficávamos numa situação assim bastante... Acho que isso melhorou um pouco nas empresas. Depois você conta aqui, se você puder falar, Maria. Mas, assim, nós éramos as duas únicas mulheres que não éramos secretárias. Todas as outras mulheres da empresa, tirando as operárias, tá? Tinham as operárias na fábrica. Isso sempre teve. Eu quero dizer, as mulheres na pobreza sempre trabalharam. Essa coisa também da entrada das mulheres no mercado de trabalho tem a ver com essa coisa de classe social, que isso parece que ficou bacana quando as mulheres de classe média começaram, quando começou a ter classe média e quando as mulheres de classe média começaram a entrar no mercado de trabalho. Mas essa é uma outra conversa, né? Porque as mulheres na pobreza sempre trabalharam. E aí, assim, estávamos eu e uma outra amiga minha e a gente não podia sentar assim, era deselegante a gente sentar, estou colocando entre aspas, né, com os gerentes homens, e, por outro lado, a gente também não sentava com as meninas secretárias, porque nós não éramos secretárias. Assim, então, as secretárias sentavam com a secretária, porque era assim. Então, eu e ela, nós somos amigas, é uma amizade de mais de 30 anos, porque e nós tínhamos um amigo que a gente gostava muito. Nem sempre a gente tem amigos, vocês sabem, no mundo corporativo, não é verdade? Somos colegas de trabalho e tudo mais. Mas nós tínhamos um amigo do qual nós gostávamos muito, e nós raramente sentávamos com ele, porque a gente sabia que sentar com ele poderia atrapalhar a carreira dele, ele poderia ser mal visto. Então, nós não sentávamos com o Dirceu, lembrei o nome dele, depois perdi o contato. Nós não sentávamos com ele. A gente não queria atrapalhar a vida dele. Assim, e era assim, eu estou descrevendo, mas... Por outro lado, era uma empresa bastante democrática, no sentido de que... Assim, estou falando das contradições que, às vezes, existem. Todo mundo comia no mesmo bandejão, o que é raro. O que é raro. Assim, as empresas ainda hoje mantêm muitas hierarquizações, no sentido de que gerentes comem aqui, não sei quem, né? Diretores comem lá, etc. Era uma empresa bastante democrática nesse sentido. Todo mundo, de diretores ao pessoal do chão de fábrica, todo mundo comia a mesma comida, a mesma comida. Me lembro até hoje da sopa de palmito. Era assim, a diferença dos diretores é que eles tinham um prato que era diferente, tal, mas se a sobremesa fosse laranja, eles comiam laranja também. O que é interessante, mas muito raro no nosso país, tá? Porque no nosso país a distância de poder é muito grande. É muito grande. É muito grande. Eu vou contar uma história de um dos meus filhos. Ele foi trabalhar na empresa que... Ele trabalha numa empresa aqui e ele foi para a matriz nos Estados Unidos. E aí ele chegou lá e ele me ligou e disse: mãe, aqui o diretor conversa com as pessoas normais. Assim, ele levou um susto. Ele levou um susto. A hierarquia de poder, eu espero que vocês não reproduzam isso nas empresas de vocês. Só isso, só para isso que eu estou falando. Vamos deixar claro qual é a moral da história. Não reproduzam, né? Porque a nossa hierarquia de poder nas nossas organizações é alguma coisa que... Né, não... Eu estou falando de todas. Né? Uma vez um professor já contei essa história para as meninas. Um professor, vou contar para a Marina agora. Um professor da Tel Aviv University, muito conhecido na área de cultura organizacional, Gideon Kunda, ele teve na nossa escola dando aula, uma escola de inverno. A gente recebe professores estrangeiros em julho, etc. E ele disse assim: mas esquisito, não é? Porque os professores que vêm comer aqui nesse restaurante não conversam com as atendentes. Né? Em Israel, todo mundo faz exército, todo mundo conversa com todo mundo.
né? Você só está fazendo a sua tarefa, você não é nem melhor nem pior na tarefa que você está fazendo. Então, infelizmente, eu falando isso tudo porque o Brasil é bastante complicado nesse sentido. Bom, deixa eu avançar aqui. Então, assim, empreendedorismo feminino. Vocês também têm dados aí, eu acho que tem alguns estudos. Vamos deixar claro, as mulheres negras sofrem ainda mais do que as mulheres brancas quando elas empreendem. Então, assim, vamos lá. Eu estava ontem conversando com uma pessoa, depois até quero apresentar para você, Marina, que está trabalhando no BID com a questão de desigualdade racial e está tentando ver o que é possível fazer. E, assim, ela estava dizendo assim, bom, primeiro homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens negros e, por último, mulheres negras. Esta é vamos dizer assim, a hierarquia. Né? Então, se mulheres negras vão empreender, a dificuldade das mulheres negras para empreender é maior do que as mulheres brancas para empreender. Tá? E, evidentemente, assim, os homens brancos, né, têm esta questão. Eu não sei como é que isso fica num banco, mas assim, a hora que você chega, não é assim, é a questão de você chegar e como você vai ser recebido pela simples aparência. De uma maneira assim, esse estudo nos Estados Unidos mostram que as mulheres às vezes seguem caminhos planejados, às vezes não são planejados. No Brasil, a gente sabe que muito do empreendedorismo decorre de necessidade e, às vezes, de oportunidade. Né? São as duas variáveis que estão envolvidas nisso. Né? Então, a questão de raça está diretamente ligada na decisão de empreender. E as mulheres usam de todos os recursos para poder financiar seus negócios, porque financiamento, apesar de que tem alguns bancos hoje que parecem interessados em atender as mulheres, é uma questão ainda muito complicada para as mulheres, financiamento. É uma das questões que... Mesmo assim, vocês sabem que nós acompanhamos os negócios de vocês, até por uma exigência do nosso financiador. Nós fazemos um acompanhamento de como os negócios das mulheres vão. O objetivo é que, vocês sabem, é um mantra, tem que contratar, tem que duplicar assim, o faturamento, duplicar a contratação, etc. etc. E nesse acompanhamento, a gente vê que as mulheres continuam se desenvolvendo, elas têm... assim, nós ficamos felizes, porque eu acho que tem aí, de fato, um desenvolvimento, senão o nosso programa foi o único no Brasil que nós conseguimos... fazer o contrato novamente com a Goldman. Nós vamos ter curso esse ano, as inscrições estão abertas, vai ser um pouco diferente daquilo que vocês já tiveram, mas vamos ter para o segundo semestre novas turmas. Mas, de qualquer forma, nesse acompanhamento, a gente vê que a questão dos recursos para poder financiar o negócio, muitas vezes ainda continuam vindo da família. Assim, a família continua investindo. A gente sabe de casos de mulheres em que alguém, um pai, uma mãe, vendeu um imóvel para poder financiar. Vocês conhecem a história, não estou... Assim, então, de fato, a dificuldade de financiamento é uma coisa ainda muito forte, muito presente para o desenvolvimento das mulheres, né, em empreendimentos. Né. Bom, se a gente acha que aqui é difícil, tem 10 minutos? Ou 5? 1? Eu achei que era 10. Estou me divertindo aqui. Pode falar mais 5? Tá bom. Não sei, eu vou falando, né? Vocês, assim, eu acho que se a gente reclama de Brasil, a Ásia é bastante mais delicado. Assim, as mulheres têm ainda mais dificuldade para conseguir recursos, não é uma questão simples e elas trabalham muito isoladas, sem organização. Acho que isso acontece também no Brasil, mas lá é muito mais forte. Vocês acompanham aí o jornal, eu não preciso entrar nas complicações todas. Inclui muita violência contra as mulheres. Assim, muita violência.
Assim, até porque elas estão tentando, de alguma maneira, se tornarem independentes do ponto de vista de recursos. Então, tem violência física, não é só a dificuldade de conseguir o financiamento, vai além disso. Infelizmente, também. Eu vou passar rápido por isso aqui, vou passar isso aqui também rápido. Eu só queria voltar no ponto da cultura, que foi como eu comecei. E nós somos assim como eu posso dizer, uma bagunça que eu sempre achei interessante, mas que hoje em dia eu ando um pouco mais cética com relação a esse caldeirão cultural, como a gente chama, né? Porque assim nós temos uma coisa de uma miscigenação étnica muito interessante quando a gente compara isso às vezes com outros países, mas por outro lado nós temos um apartheid social muito grande. Eu acho que o nosso apartheid ele não é visível, ele não é declarado, ele fica muito, como eu posso dizer, obscurecido, ou, assim. Não camuflado, obrigada pela palavra, camuflado, porque nós, assim, aparentemente estamos crescendo, aparentemente estamos desenvolvendo, mas assim todos os economistas mostram que a concentração de renda no mundo é maior hoje, em outros países e aqui também. Não é? Então, apesar de todo esse desenvolvimento, junto com isso, nós temos, de fato, um apartheid. Assim, nós temos uma questão que não é uma questão só racial, ela é uma questão que inclui questões educacionais. Então, nós temos aí um distanciamento muito grande entre uma elite e a pobreza. E eu vou dizer mais, nós temos problemas na elite e nós temos problemas na pobreza. No que diz respeito, um país precisa de uma elite que tenha uma capacidade de pensar e desenvolver. Eu falo isso, espero que me interpretem bem. Eu morro de medo, às vezes, quando a gente fala algumas coisas assim que possam ser mal interpretadas, mas, de qualquer maneira, a gente precisaria... Assim, a distância de poder é muito grande. A distância de poder é muito grande e a capacidade de pensar futuro muito pequena. Então, infelizmente, nós não estamos pensando isso. Do ponto de vista assim, dessas características, essa questão personalista ainda é muito forte no nosso país, é uma coisa que rege ainda muito das relações profissionais. Né? E isso tudo, eu acho que tem aí uma complicação. Né? E aí a gente vive numa coexistência aí que eu digo de um moderno, não é? Assim, nós estamos aparentemente diante de uma modernidade, mas tem uma coisa arcaica, uma coisa primitiva, uma coisa muito pouco desenvolvida também, coexistindo ao mesmo tempo e que nos impede de avançar. E eu entendo que a questão feminina está colocada nesse cenário. Então, assim, eu acho que flexibilidade de horários, acho que assim, a Marina estava mencionando, eu acho que vocês, assim, o trabalho da Paula Tanuri mostrou o seguinte: as mulheres buscam o empreendedorismo para poder ter maior flexibilidade e o empreendedorismo acaba gerando maior sobrecarga. Essa é uma realidade, acho que todas vocês concordam com isso, e essa é uma questão que a gente precisa pensar. Eu não tenho resposta. Assim, como é que a gente pode tratar disso? Porque, se de um lado de fato, uma possibilidade de mudança, de outro lado também tem aquela questão da família, de que se ela não tem horário, ela pode fazer isso. Nós sabemos disso. Ela não assim, porque se você tem que ir para a empresa, as pessoas pegam e não entendem, ela não pode faltar no trabalho, mas ela não pode faltar no trabalho. Mas se ela é empreendedora, ela é dona do negócio, então ela pode tudo, ela poderia, tá certo? Está livre. Eu estou vendo que vocês concordam porque infelizmente, é isso. Né? Então, pode tudo. Né? E, por outro lado, isso gera uma super sobrecarga. Então, a ideia é de que isso vai ter efeitos sobre saúde mental, isso vai ter efeitos sobre produtividade. Né? Nós sabemos disso. Tá? Então, essa é uma outra questão, que acho que ela é uma questão genérica para o mundo como um todo, ela é uma questão para o Brasil, e eu entendo ela é uma questão também das mulheres empreendedoras. Né?
os efeitos desta sobrecarga e desta vida que nós temos sobre a nossa condição, né, de poder, né, produzir, não é assim, a nossa produtividade, vocês sabem, é baixa no país. Essa é uma das questões complicadas que o país enfrenta. Então, assim, eu acho que, só para encerrar rápido, eu poderia falar bastante mais, mas eu volto aqui para a imagem do começo. Eu acho que nós estamos aí, eu acho que todos nós, não é, vocês que estão empreendendo, nós que estamos nesse negócio de educação, e as empresas, eu acho que as grandes empresas brasileiras e envoltos numa questão de Brasil que é de muita complexidade. Não é? Nós temos aí isso que eu estou chamando de apartheid social, nós temos aí uma questão de condições educacionais que precisariam, assim, e educação... E educação a gente não consegue resolver tão rápido, não é? Educação é um processo que toma mais tempo, leva mais tempo, né? Isso precisa de anos de investimento. Nós temos uma questão de que, do ponto de vista de relações, eu acho que, especialmente nas grandes cidades, eu acho que nós estamos deixando assim esgarçar um pouco a nossa possibilidade de se relacionar, não é, de uma maneira assim, mais assim, de um convívio com uma civilidade. Se eu puder usar a palavra que me vem é civilidade. E eu entendo que, no meio disso tudo, nós temos que sobreviver, trabalhar, fazer negócios, não é, ganhar dinheiro. Não é uma empreitada fácil e simples. E eu fico feliz quando eu vejo que vocês vêm aqui, porque eu acho que é uma forma também de poder estar junto, de poder conversar, de poder, de alguma maneira, estreitar os laços, né? Aquecer de novo o coração, falar, bom, estamos vivendo isso tudo, mas podemos, de alguma maneira, nos ajudar. Não é um problema meu. Eu acho que essa é uma das questões que a gente tem a experiência lá na escola, não é? O problema, assim, acho que o primeiro ganho das mulheres empreendedoras é falar, não estou sozinha, né? Tem várias que passam pela mesma coisa, né? Estão sentindo o mesmo, né? As mesmas dores que eu estou. Então, acho que estar aqui um pouco junto, de alguma maneira, pode ajudar todas nós a aquecer um pouco e ver o que a gente pode fazer para continuar. Então, eu quero agradecer muitíssimo o convite. É um prazer estar com vocês e ver todas vocês. Muito obrigada. Meu nome é Maria Cristina, adorei a sua apresentação, queria agradecer. E eu queria perguntar uma coisa para a senhora, que é o seguinte: por que a mulher não se empodera da sua cidadania? Porque eu acredito que a força transformadora e que tem contato real no dia a dia são as mulheres, não necessariamente com cargo, mas sim com protagonismo de cidadania. E eu queria entender o que acontece no Brasil que elas travam, a ponto de, por exemplo, eu estou montando um projeto de cidadania, de eu ligar para mulheres e pedir apoio, e elas falarem assim, não tem problema, fala quando você quer, liga para o secretário do meu marido. Não é uma bolsa nem um sapato. Bom, eu não sei se eu tenho resposta para isso. Eu acho que a pergunta é muito interessante. Acho que é uma questão que a gente pode se fazer. Por que nós não temos cidadania? De fato, eu concordo com você de que temos menos do que a gente poderia ter. Eu acho, assim, é um puro impressionismo que eu vou dizer. Eu não sou especialista nisso. Eu acho que tem uma questão de uma história, assim, eu acho que está nesse caldeirão cultural que eu estou dizendo aqui. Tá? Eu acho que está nesse caldeirão cultural. A nossa noção do que é público, do que é privado, assim, do que é do coletivo, eu acho que nós não temos muito essa noção de um modo geral. Eu acho que daí não são só as mulheres, são os homens também. Eu acho que nós não somos, a sociedade brasileira, uma sociedade... assim, nós somos muito individualistas. Apesar de se ter aí todo um discurso de que os brasileiros são um povo
unido. Eu acho que a gente se une em interesses. Eu me ressinto muito disso. Tem um filme muito interessante que chama, o título é esquisito, se eu não me engano, Cinema, Urubus e Aspirina, alguma coisa assim. Eu posso estar acho que é isso. Eu acho que é esse o título do filme. Não sei se vocês viram, é um filme e que mostra um alemão chegando aqui no período da guerra para vender aspirina no Nordeste e vai mostrando como a nossa sociedade é bastante difícil, é bastante dura. Parece que nós somos melhores do que os russos. Eu estava já que não, eu estou brincando, eu espero que todo mundo, pelo amor de Deus, esse negócio está sendo gravado, eu espero que as pessoas entendam. Hoje em dia a gente morre de medo de falar, não é? Porque parece que assim, de repente pode ser muito mal interpretado, né? Eu estava só me lembrando de uma história de um conhecido meu que, assim, ele é casado com uma russa, ele vai muitas vezes para a Rússia, e ele estava contando uma história e ele dizendo assim, olha, não espere, eu não conheço a Rússia, eu estava conversando com ele, o que você acha? Né? E ele disse assim, olha, não espere encontrar acolhimento. As pessoas são muito duras, eu já recebi soco no metrô. Assim, então, assim, eu acho que as sociedades, eu não estou, assim, as sociedades podem ser muito duras, tá certo? Mas a gente está muito longe de lá, a gente tem que cuidar da nossa aqui. Se a gente conseguisse fazer alguma coisinha aqui, mas eu acho que tem um contexto cultural, tem um contexto histórico que leva a essa não ideia do que é público, do que é privado, de como é que a gente pode cuidar do público. Tive uma delegação. É uma coisa meio paternal. Liga para alguém vai fazer. Não é meu. Não é da minha responsabilidade. Alguém faz. Infelizmente, eu acho que você está retratando o que a gente vive, né? A minha pergunta acho que é mais objetiva, é rápida. Meu nome é Eva. Você citou que as mulheres têm dificuldade de conseguir financiamento, né? Isso é mais por uma questão de a mulher não ter tanto conhecimento dos trâmites financeiros, ou é pelo fato de ser mulher mesmo e criar essa barreira? E uma outra pergunta também rápida é: dificuldade de falar sobre dinheiro é uma coisa da mulher ou é uma questão da cultura brasileira? Então, eu acho que tem. Você já fez a pergunta e já e já deu a resposta. Eu acho que a sociedade brasileira tem dificuldade com esta questão dinheiro, assim, nós temos assim, muitas vezes quando alguém enriquece, a gente fala assim, esse cara enriqueceu. Assim, nós temos um certo preconceito contra as pessoas que trabalham e enriquecem. Isso pode acontecer. Assim, as pessoas podem enriquecer trabalhando. É possível, eu acho que isso é possível. Mas nós não temos uma... nós não valorizamos... Assim, a gente gosta de quem é rico, a gente não gosta de quem é pobre. A sociedade brasileira é muito... é muito assim, né? A gente valoriza quem tem dinheiro, mas a gente não valoriza, parece, o esforço para ganhar dinheiro. A gente não valoriza o trabalho. Quando eu estou dizendo o trabalho, é a atividade de trabalho. Nós fomos o último país deste planeta a fazer a abolição da escravatura. Enquanto nós pudermos, enquanto o país pôde, nós usamos uma mão de obra escrava, barata, que não custava nada. Nós não gostamos de pagar pelo trabalho. Nós pagamos mal pelo trabalho. Eu vou dar assim Marina, você me chamou. Se você pegar a diferença salarial entre um sujeito que é vamos dizer, um diretor-presidente de uma empresa na Suécia, e se você pegar o salário de alguém que está no chão de fábrica, nesta mesma fábrica na Suécia, e elas estão aqui no Brasil também, só que aqui no Brasil elas acompanham o que acontece aqui.
A filosofia local. Se você pegar a diferença de salário entre alguém que está no topo e numa empresa na Suécia e alguém que está no chão de fábrica, essa diferença é, assim, vou pôr é 6, tá? Assim, o sujeito aqui ganha 1, o sujeito ali em cima ganha 7. Então, você tem uma diferença, não importa qual é a moeda, tá? Se você pegar Brasil, e eu estou falando de um estudo de um brasileiro que trabalha na Suécia, agora ele está na Dinamarca, mas ele fez um estudo comparando empresas brasileiras, empresas na Suécia e empresas aqui no Brasil, empresas suecas no Brasil. A diferença aqui é de 30, tá? A diferença pode ser até mais. Então, assim, nós não pagamos pelo trabalho. Nós não pagamos pelo trabalho. Tudo bem, eu não vou entrar na discussão de que a maior taxação de folha de, assim, a taxação, as taxas de Brasil, assim, são as mais altas do mundo também. É 57%. Isso é muito alto para o empregador. Eu não estou querendo também fazer uma conversa simplista, né? Assim, é uma questão cheia de complexidade. Mas a gente não valoriza o trabalho, portanto, a gente não valoriza as consequências do trabalho, os resultados do trabalho. Tá? Com relação à outra pergunta, eu acho que assim, são as duas coisas, não é uma coisa só. É por ser mulher, assim, eu costumo dizer assim, eu sou professora. A mesma coisa que eu digo quando eu sou professora, dita por um homem, se fosse um homem que estivesse aqui com vocês, tá? Me perdoem dizer isso. Se fosse um professor, homem, falando as mesmas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês, ele seria ouvido com muito mais simpatia. Assim, eu sou professora faz 30 anos. Assim, vou dizer, na categoria de desqualificação, se vocês querem pesquisa nisso. Mulheres... Bom, vamos lá. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres mais velhas. Tá? O envelhecimento é uma encrenca. Porque assim, pior do que ser mulher e branca é ser mulher, velha, branca ou negra e professora. Tem vários estudos que mostram isso. Eu fico tranquila em falar. Então, assim, só que eu acho que são as duas coisas. As mulheres também delegam esta coisa de dinheiro, como se não fosse... Então, são as duas coisas. É o ser mulher, no contexto cultural que isso tem, é a falta de conhecimento também. Professora, bom dia. Meu nome é Marta Guciardi, é um prazer sempre ouvi-la. Eu sou lá da turma da FGV, fui. É uma questão muito prática e bastante pontual sobre o empoderamento que a senhora estava falando agora. Eu noto que tem um certo extrato no mercado, né, de pequenas e médias empresas que já estão habituadas a fazer negócios com empresas comandadas por mulheres. No entanto, quando a gente trabalha com grandes empresas, quando prospecta grandes empresas, isso muda um pouco. Talvez porque a gestão das grandes empresas seja feita, na maior parte, por homens, mas eu noto uma certa decepção. Quando uma empresa comandada por mulher quer participar do processo de negócios de uma grande empresa. Então, eu acho que a mulher ela tem que fazer todos os dias esse processo de autoimagem, né? A gente tem que ter uma autoimagem muito positiva para lidar com essa questão do empoderamento na relação de negócios mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que tem vários preconceitos, né? Assim, é uma complexidade essa história toda. Obrigada, Marina. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.